Meus irmãos e irmãs, celebramos então a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. Essa solenidade, junto com a solenidade da Trindade, é a base da nossa fé. Tudo aquilo que a gente acredita são dependentes dessas duas verdades, a Trindade e a ressurreição de Jesus. Diante desse mistério e dessas leituras, os textos nos convidam a nos perguntar se de fato a gente tem fé. Nós vemos hoje muita confusão, até mesmo dentro da igreja, entre o que é fé e o que é crença. Muita gente dentro da igreja tem crença. Muitos que estão aqui talvez vieram para cumprir um preceito. Outros vieram porque se acostumaram a domingo ir na missa. Outros receberam a fé dos seus pais e aí herdaram isso como herança, mas não buscam de fato, não entendem de fato, entram num tipo de cristianismo burguês, aburguesado, que é muito mais crença do que fé. Só que crença não salva ninguém. Desde já, é preciso que você saiba que não é fácil entrar no céu. Não é fácil entrar no céu. Você lembra que Jesus falou: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas muita gente não entendeu isso. E muita gente acha que basta ter uma fé meramente burguesa, meramente de herança, às vezes dos pais, meramente decorar chavões como Jesus ressuscitou, um Deus de três pessoas, Jesus está na Eucaristia, chavões para ir para o céu. Não é isso. Nós vamos ver esses textos. 3 partes. A primeira parte aparece a figura de Maria Madalena. Maria Madalena, ela é nomeada no texto bíblico como aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela. Nomeado, está assim. Ela aparece nesse momento e aparece na cruz. A tradição da igreja sempre associou Maria Madalena com a Maria, irmã de Lázaro, e com a pecadora que ia ser apedrejada. A tradição sempre viu que essas 3 eram uma só. Mas no texto bíblico escrito de Maria Madalena está escrito que Cristo tirou dela 7 demônios. E depois ela aparece na cruz. Esse texto de hoje, se você pegar o texto longo, você vai ver que ela se encontra com Jesus. Semana que vem nós vamos falar da figura de Tomé. E muita gente fala assim que Tomé não teve fé, não acreditou na ressurreição. Mas quem vir nessa semana na missa vai ver que ninguém acreditou. E ainda ninguém acredita. Quem vem essa semana está descrito. Mas Maria também não acreditou. Ela vê o túmulo vazio e sai correndo. Os 2 discípulos vão até o túmulo. Ela volta ao túmulo. Quando ela volta ao túmulo, ela se encontra com Jesus. Mas de cara, ela não percebe que é ele. Você lembra da passagem? Ela vai perceber que é ele, ela confunde ele com o jardineiro. Ela pergunta onde foi que colocaram o corpo do Senhor. Ela está diante de Jesus ressuscitado, mas ela não está professando a fé ainda. Quando ela escuta Maria, ela percebe. Quando ela escuta o nome dela, ela percebe.
E aqui, a partir daí, ela sai correndo falar. Ela começa a anunciar a todo mundo. O Papa Francisco, antes dele falecer, um ano antes dele falecer, ele deu um título a Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Ela foi a primeira que anunciou. Daqui um dado histórico para você perceber, um dado só para você perceber que a ressurreição não foi montada, não foi criado de uma cabeça ou de uma lenda. O padre já disse que não tinha valor jurídico o testemunho de uma mulher. Podia juntar 500 mulheres falando que viu algo e um cara falando que não foi assim, o testemunho delas não valia nada. Se a coisa fosse forjada, Jesus não iria aparecer para uma mulher por primeiro, ia aparecer para Pilatos, alguém importante. Mas por que foi assim? Justamente porque foi o jeito que foi. Há também a gente vai ver durante a semana, uma restauração da figura feminina caída por Eva em Maria Madalena. Mas aqui você vê que ela faz a experiência de Jesus ressuscitado e vai contar, e não se aguenta. São Tomás de Aquino fala que o amor se comunica, o amor quer ser falado. Quando você faz a experiência do amor, você tem que contar para as pessoas, você não quer guardar no seu coração. Então, por exemplo, quando você vai casar, você convida seus amigos, é uma forma de comunicar esse amor. Ter filhos é uma forma de comunicar o amor. Quando você se forma, você convida seus amigos. Quando você faz aniversário, você quer comunicar o amor. Quando o seu time fica campeão, você solta rojão, você quer comunicar o amor. Quando o seu time ganha de 4-1 no Cruzeiro, você fica empolgado e fala, agora vai. Mas eu sei que não vai, mas agora vai. Você quer falar. Imagine Deus que é o amor. Agora imagine Maria Madalena fazendo a experiência de Jesus ressuscitado. Ela sai desembestada, ela sai feito louca, tanto que os discípulos de Emaús, como o padre falou, ninguém vai acreditar. Os discípulos de Emaús vão chegar e vão falar assim, tá certo que umas mulheres aí falaram que ele ressuscitou, mas olha, se você hoje era preso por misoginia, mas isso é coisa de mulher. Eles falam assim. Ela sai desembestada e falando e contando que Jesus ressuscitou, que ela viu, que ela tocou nele. O Papa Bento, o seu primeiro documento se chama Deus é Amor, Deus Caritas Est. E bem no comecinho do documento ele diz assim: a fé católica não é a experiência de um livro, não é a experiência de uma teologia, de uma filosofia, de uma ideologia, não é uma experiência com os pobres. A fé católica é uma experiência com uma pessoa viva, Cristo. Porque não é a experiência do livro. Ele não vai falar, a fé católica, ela não é a fé do livro. O livro é um modo como ele se manifesta. Capítulo 1 de São João: o verbo se fez carne, não se fez livro, mas o livro é uma forma que ele manifesta. Você pode saber a Bíblia de cor,
Mas se você não encontrou com Ele, você tem crença, não tem fé. Aqui vai então um exame que cada um tem que fazer. Hoje celebro Jesus ressuscitado. Qual é de fato o impacto dele na minha vida? Eu já tive esse encontro com a pessoa de Jesus de modo concreto. Aqui não é sentimento, a fé não é sentimento. Eu tive já esse encontro com Ele, ou eu estou aqui porque eu sei que faltar da missa no domingo é pecado, ou eu estou aqui porque hoje é Páscoa, eu vou lá, vou cair de paraquedas lá, ou eu vou porque meus pais me ensinaram, meus avós me ensinaram. Você teve de fato uma experiência concreta com Jesus vivo na sua vida? Eu posso falar de mim. Esse momento na minha vida foi a minha primeira comunhão. Foi mais do que quando eu fui ordenado padre. Padre, eu tive um momento assim. Eu fui no retiro, eu chorei. Eu fui numa missa, eu li a Bíblia, eu senti a presença de Jesus. Falei, tá bom, mas vamos ver se de fato foi experiência de fé. Você está tendo atitudes de Maria Madalena? Você está enchendo a boca para falar de Jesus na sua vida? Você tem se desgastado, cansado, para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja amado, a começar por mim mesmo? Olha para a sua vida e faz o exame de consciência e perceba: será que eu estou de fato tendo essa experiência de Jesus ressuscitado? Ou eu estou naquela coisa de vou empurrando com a barriga e vai do jeito que vai, vamos ver no que dá? É crença isso. Crença não vai te levar para o céu. Vamos pensar um pouco. Se Jesus ressuscitou e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, então toda a minha vida tem que estar voltada para esse mistério, para o mistério de Deus. Meus irmãos, abra o seu livro que o padre vai falar. A grande jogada da vida, o grande truque da vida é encontrar Deus. Mas não, eu gasto a minha energia com bens, com riqueza, com prazer, com discussões, com ideologia, com política, com time de futebol, e se der, sobra um pouquinho para Deus. Será que eu fiz uma experiência de verdade? Pensa só, se você pode falar assim para você: ó, Jesus vai chegar aqui daqui meia hora, ele vai estar numa sala, e cada um vai ter 15 minutos para falar com ele. Fala para mim, você sai do mesmo jeito que entrou? Mas daqui meia hora ele vai estar aqui. Daqui meia hora ele vai estar aí, no seu quartinho. É você e ele só. Mas aí é aquela fé de crença. É uma fé que não muda. Ah, mas eu sou muito podre. Você não pecou mais que Maria Madalena. E olha que ela virou. Ela sai de 7 demônios para a 7ª morada. Ela sai de um extremo ao outro, por causa do verdadeiro encontro com Jesus. Mas quando a gente olha as prioridades da nossa vida, elas mostram que é só crença que eu tenho. O jeito como eu cuido, por exemplo, das coisas sagradas.
o modo como eu participo da missa, a roupa que eu visto. Ah, padre, mas está calor. Calor é ficar 3 horas na cruz. Na fábrica, quem trabalha em fábrica sabe, tem que trabalhar com o uniforme da turma. Aqui a turma quer vir de chinelo, de bermuda, com os morrinhos para fora. Se você chegasse aqui, por exemplo, eu tivesse tudo largadão, mas está calor hoje, você levar de bermuda, você fala, isso, fala esquisito. Pois eu olho para muita gente, e muita postura, e falo que muita postura aí é esquisita, para quem diz que acredita em Jesus ressuscitado. Hoje, só fiquei de zóio. Eu acho que pelo menos umas 30 pessoas chegaram 6h20. Se Jesus ressuscitou, se eu acredito de fato nele, eu tenho que estar aqui sedento dele. Eu não posso ficar enrolando, a hora que der 6 horas eu vou tomar banho. Às vezes a esposa tem que ficar brigando com o marido, vai se aprontar, vai não sei o que, blá blá blá. Todo final de semana chega atrasado. Uma coisa é lógico, acontece imprevisto. Isso gente toda semana, porque Deus atrapalha a minha folga, atrapalha o meu dia. Então eu reclamo tal horário, reclamo do calor, reclamo da demora, reclamo não sei o quê, e aí eu falo que Jesus ressuscitou. Não tenho vida de oração, não rezo. Tem muita gente. Aqui que pode falar, por que eu não diria demora? Porque eu sei que a maior parte de vocês vai de fato rezar, se encontrar com Deus, se encontrar com a palavra só semana que vem. Muita gente vai passar a semana batidona assim, ó, atrás de serviço, de emprego, de relacionamento, disso, aquilo, outro, tudo. Que modo que é esse que Jesus ressuscitou? Que modo que é esse que tem que acreditar que Jesus ressuscitou? É crença. É jargão, você entrou num tipo de jargão. É o católico de Ibope, que vai lá protestando com meia dúzia de versículo torto e já arrasta a pessoa para fora da igreja. Como que eu tenho dedicado? Será que eu tenho de fato essa experiência com Jesus? Se eu encontrei Ele é tudo na minha vida. O resto virá por acréscimo, mas não, eu dou sobra. O que sobra, o resto, para muita gente, Jesus atrapalha a vida. Segundo ponto desse evangelho, aparece a figura de Pedro e João. Quando eles escutam, eles saem correndo para ver o túmulo. Aqui já é como que deve ser o procedimento de alguém que quer de fato buscar a fé verdadeira. Como eu disse, muita coisa do que as pessoas acham que é fé, às vezes é pensamento positivo, às vezes é crendice, às vezes é jargão, mas não é um encontro com uma pessoa viva. Quando eles escutaram, eles saem desembestados correndo. Pode ser que fala, né? Você já pensou se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, todo domingo na missa, quem chegar no começo, participar direitinho e for embora depois da despedida, o padre vai dar R$1.000. Já pensou como estava? Mas o que é R$1.000 perto de Jesus Eucarístico? O que é R$1.000 perto desse encontro particular de eu e ele? Quando Jesus, você comungar Jesus, é você e ele. O que você trouxe de dúvida, de cansaço, de ansiedade, de depressão, de desconfiança, de fraqueza,
de limite da sua vida, da conversão do outro? O que você trouxe nessa missa que hoje, quando você comungar, ele não pode resolver? Qual é a coisa que Jesus não pode resolver hoje, na hora que você comungar? Será que tem? Não tem. Então por que essa morosidade com as coisas de Deus? Os dois saíram atropelados, correndo. Se eu falo que vou dar R$1.000 para quem vir na missa, tem gente que nem sabe o que é, não é? Tem gente que não pode ver fila, já vai entrando. Quando eu estava na Cristo Rei, agora pode falar que já passou, né? Quando eu estava na Cristo Rei, eu fazia umas missões secretas, assim, para levar a Eucaristia para a turma, meio escondido. Mas eu lembro que no domingo de Páscoa eu estava injuriado. A igreja fechada. Eu ficava pensando assim: o povo vai ficar sem comungar na Páscoa? Aí estava eu e 2 seminaristas celebrando a missa, só nós, o padre de Sandro e o padre Luiz, aqui da João Batista, e o padre de Sandro lá da Cidade Nova. Eu falei assim: então vai lá e pega a âmbula grande e enche. Eu já ouvi o meu esquisitão para mim, esse padre vai dizer. Terminou a missa, eu mandei assim uma mensagem no grupo das secretárias: avisa o povo que a capela está aberta, quem quiser vir pode vir. Entendeu? Começou a vir gente. A gente achou que ia ser só na capela. Começou a vir gente querendo comungar, porque aquela época era comum e vaza. E aquele monte de testemunho de gente que estava no supermercado, que estava assim, descansando, que estava, vou falar, hein? Tem umas mulheres que veio assim, sabe, com a camisa com nada por baixo assim, que fica um olhando para lá, outro olhando para cá. Veio do jeito que estava, porque pensou assim: Jesus está lá, tem que comungar. E começou a vir uma multidão assim, e aí, lógico, com distância, todas aquelas coisas pequenas. Mas parecia Jesus no Sermão da Montanha, aquele povo vindo, sedento. Hoje a igreja está aberta. Muita gente falou que quando a igreja abrisse, não ia largar Jesus mais por nada. Conte-me mais. Eles saem correndo, os dois. Eles largam o que estão fazendo. Larga as suas prioridades e vai ao encontro dele. Padre, eu preciso converter minha família. Eu preciso fazer o macarrão que meu filho gosta. Eu preciso fazer a carne que meu marido gosta. Você precisa. Mas larga as suas prioridades e vai atrás dele, que é assim que você vai converter eles. Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso consertar minha família, eu preciso sair dessa depressão. Vai ao encontro dele, sai correndo ao encontro dele. A fé verdadeira, ela caminha com 2 pernas. O acreditar em Deus, buscar a Deus, a razão, que a gente chama popularmente de inteligência, mas o nome chique é razão, e a fé. Nós católicos temos que ter as 2 coisas. Não pode falar mal da fé, aí vira racionalismo, que está cheio as nossas faculdades aí. Esses dias mesmo eu vi um vídeo do professor falando: esse negócio de Bíblia aí é coisa que não existiu, não é nem científico, e aqui na faculdade não se fala em Deus. Primeiro que é científico, tanto que nós, padres, fazemos uma faculdade de teologia, com diploma, com certificado. Segunda coisa, é uma arrogância tremenda, porque como é
que você vai, por exemplo, estudar história sem olhar o personagem que dividiu a história? Veio uma pessoa que tem um antes dele e depois dele, mas aí na parte dele a gente pula. Como é que eu vou ver, por exemplo, uma faculdade de psicologia sem estudar a abordagem de Jesus nas pessoas? Que ia no âmago, ia na raiz, ia na alma daquela pessoa, muito mais do que na ferida. Quantas e quantas vezes Jesus vai primeiro na alma da pessoa para curar? Falar mal então da fé cai numa heresia chamada racionalismo. E é por isso que às vezes, se eu pudesse pregar isso, eu pregaria: não mande seus filhos para a faculdade. Por quê? Hoje em dia virou doutrinação social. Tem um videoclipe do Pink Floyd que a molecada vai marchando assim numa roda, numa esteira tipo de fábrica, e vai caindo no moedor de carne. Não é assim que está. Você traz o seu filho aqui para a igreja, ele é coroinha, ele faz a primeira comunhão, ele fica acólito, e aí ele vai para a faculdade, e numa soberba passada pelos professores, ele acha que tudo é porcaria. A família não presta, Deus não existe, isso, aquilo outro. Uma soberba tremenda. Porque, primeiro, não se tem um contraponto lá na faculdade. Chama eu para debater lá. Porque o aluno, se ele debater, o professor já marca. Essa faculdade, na raiz, é um ambiente de ideias, mas que só um lado hoje fala. É só uma acusação contra Deus. Como o padre falou, virou um racionalismo. Por outro lado, também é errado você falar mal da inteligência. O que a gente está fazendo agora aqui? A gente está colocando a nossa cachola para funcionar, para que a gente tenha mais fé e ame mais. Se eu falo mal da inteligência, eu caio num erro chamado fideísmo, que é aquela pessoa que bate do mundo cedo na sua porta e fala assim: mostra na Bíblia onde está tal coisa, que quer tudo ali ao pé da letra. Se tudo ao pé da letra, vamos pegar, por exemplo, a passagem dos irmãos. Os irmãos de Jesus: está vendo como Maria teve mais filhos? Não sei o que. Aí não adianta você falar que não é, né? Mas no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala assim: que Jesus ressuscitado apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a ele como um abortivo, como alguém que estava fora do grupo dos 12, e depois aparece a 500 irmãos. Então quantos irmãos Jesus tinha? 500. Não, mas aí é figurado. Aqui é figurado, lá não. Você tem a igreja justamente para fazer isso. Existe um salmo que fala assim: olha, se os seus filhos começarem a importunar, pega a cabeça deles e joga na rocha. Ah, vamos fazer, tá? Aí vai São Bento e vai explicar: esses filhos são os nossos maus pensamentos. A gente precisa esmagar esses maus pensamentos na rocha que é Cristo. Falar mal da inteligência vai dar essas loucuras que a gente vê por aí, em nome de Deus, inclusive ficar rico. Ai daqueles que estão ficando ricos por causa do Evangelho. Pode marcar que a batata vai assar. Fé e razão, as duas juntas. O Papa João Paulo II escreveu um livro, um documento chamado isso: a fé e a razão. Elas são como de duas asas
que nos levam até Deus. Corta uma asa, você não chega até Deus. Muito bem, por que o padre está falando isso? Porque esses dois personagens representam isso. João, ele representa a fé, e Pedro, a razão. A fé, ela chega primeiro. Você viu que ele sai correndo. João, no máximo, João tinha 20 anos, no máximo, vai estourar. E Pedro já vai ficar dormindo nos tempos, né? E vai correndo ali de chinelo, aí fica suado o pé, começa a soltar a tira. João chega primeiro, mas ele não entra. Pedro chega depois e entra. João representa a fé, Pedro a inteligência. Por quê? Porque primeiro você tem que dar fé às coisas que Jesus fala. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa simples, uma pessoa que não teve instrução, que não estudou, mas que é fiel à igreja, a Deus, e que tem verdadeiramente fé. Se você perguntar para ela, você acredita que Jesus está na Eucaristia? Ela fala, sim, pai, eu acredito. Explica para mim. Aí ela vai saber explicar. Mas repara que a fé, ela já tem. Ela já dá fé àquilo. Ela já acredita naquilo. Mesmo que ainda, às vezes, ela não saiba explicar aquilo. A fé nossa vem pelo ouvido. Você escuta e vai dando fé àquilo. Por quê? Porque sem a fé ninguém sobrevive, gente. Olha só. Primeiro, sem a fé natural, ninguém sobrevive. Sem a fé natural, você não atravessa a rua. Se você vai atravessar a rua e ficar desconfiado que você vai ser atropelado, você vai? Você não vai. Você vai porque você tem fé que não vai acontecer nada. Você vai lá pegar um avião, chega lá no avião, o para-brisa do avião, sei lá como chama, está lá com insufilme, o pneu está murcho, a asa está torta. Você vai? Não. Por quê? Está faltando dar fé. Você pensa bem que você pegar um avião tem que ter fé que não vai cair a bagaça, não é? Se você não confia, você não vai. Você vai lá no médico, o médico dá um rabisco no cérebro. Como é que você sabe que ele não deu veneno para você? Você dá fé aqui. Se você desconfiar do médico, você fala, esse médico, eu não gostei não, vamos em outro. Você vai abastecer o carro, põe R$10 de gasolina. Hoje em dia ele vai com conta-gota, né? Você desceu do carro para olhar na hora que ele estava colocando se era gasolina de verdade? Isso foi groselha. Você não desce do carro, você dá fé ao frentista, você acredita que o frentista está fazendo certo. Qual é a prova que você tem que você nasceu na cidade que você nasceu? Você fez uma pesquisa? Não, você deu fé que seus pais falaram. Olha só, sem dar fé à palavra das pessoas, ninguém sobrevive. Mas as pessoas podem mentir. Agora, imagine se eu tenho que acreditar quando o médico faz a prescrição, quando o frentista abastece no carro. Imagine quando Deus fala. Quando Deus fala, aquilo deve bastar para mim, mesmo que eu não entenda. Por quê? Porque a minha cabeça é desse tamanho. A verdade de Deus é muito maior. Mas como foi Ele que falou, então é assim.
Por exemplo, como que para nós pode ser um Deus de 3 pessoas? Para nós ou é 1 ou é 3. Mas por que a gente professa todo domingo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente professa? Porque foi Ele que falou. Então, mesmo que eu não compreenda agora como Ele falou, eu dou fé, eu dou adesão. Essa adesão chega primeiro. Aí vem a segunda parte. Você viu que João não entrou. Aqui tem um parênteses. Por que João não entra? Pedro era o chefe deles. Estava nítido na cabeça dos 12 que Pedro era o chefe deles. Pedro, então, era a testemunha confiável. Era aquele que podia bater o martelo e falar: não está aqui mesmo. Sabe quando você assiste filme, tem cena de crime, e aí na cena de crime eles pegam e fecham aquele lugar com fita, e ninguém pode entrar ali? É mais ou menos isso. Se João entra, ele quebra as evidências. Tem que ser aquele que tem autoridade entre eles para entrar primeiro. Então João espera. João podia ter falado assim: olha a questão do primado do Papa aqui, de ser o primeiro entre todos. João podia ter falado assim: mas eu não traí Jesus, eu fiquei até a morte dele. Mas estava nítido na cabeça dos 12 que Pedro era o chefe. Pedro, ele entra, analisa e acredita. O outro apóstolo já acreditou de cara. A fé, a razão entra, analisa e dá fé. É isso que está fazendo aqui agora. Você vai entendendo o que o padre está falando e vai dando fé aqui. Entendi. Agora sim. Mas você já veio com uma verdade de fé no seu coração. Por isso que, como o padre falou, se você tem e acredita que Jesus de fato ressuscitou, você deve buscar a sua vida de oração, a sua vida de sacramento e a sua vida de conhecimento das coisas de Deus. E aqui, gente, nós católicos falamos muito. Católico mal formado vai virar protestante. Protestante bem formado vira católico. A gente não conhece, não lê a Escritura, não faz um curso bíblico, não faz um curso de doutrina. Muita gente hoje é médico, é engenheiro, é soldador, é pedreiro, é o profissional que não chega, mas a ideia que ele tem das coisas de Deus é uma ideia lá da catequese. Deus não gosta, Deus acha feio, não pode isso, não pode aquilo outro. Por quê? Porque depois da catequese ele nunca mais buscou. O que vai acontecer? Se você prender de um lado ou de outro, vai virar crença. E crença não é fé. É preciso que você, ninguém tem desculpa hoje. Às vezes a gente falando assim: padre, o senhor podia dar uma Bíblia para mim? Não dou, eu não dou. Porque é falta de vergonha na cara da pessoa. Porque custa menos que uma pizza, menos que um lanche. Eu que do lanche, depois do lanche eu sei. Você baixa aí no Zap, no celular, tem 1 milhão de padres explicando a Bíblia na internet. Mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho meus atributos, porque eu tenho isso e aquilo outro, e se sobrar, vai com Deus. Crença. Enche a boca para falar que Jesus ressuscitou, mas é crença só. Tem gente, se o padre perguntar assim: abra a Bíblia do Gênesis, não vai achar. Tem gente que não vai achar.
Abra a Bíblia na terceira carta aos Coríntios. Não tem terceira carta aos Coríntios, né? Aí, meia dúzia de versículos que alguém sobra. Agora encontrei Jesus. Encontrou uma mentira. Terceira parte. O que a gente espera de uma verdadeira fé? Nós, 2026, Jesus está vivo, ressuscitado, de modo especial na Eucaristia. Não é papagaiada, não é metáfora, não é ideia. Ele está vivo. Daqui a pouco, como o padre disse, você vai se encontrar com Ele vivo aí dentro. Além disso, há uma promessa que Ele virá. Uma promessa que esse mundo de porcaria vai passar. Padre, quer dizer que esse mundo aqui vai acabar? Que chato, hein? Aí, tá vendo? É sério que você está com esperança num mundo desse? É sério que você está esperando que o mundo melhore, o Brasil melhore, através de políticos, de um lado e do outro, de influências, de você ganhar dinheiro, de você ter fama, sei lá? É sério que você está achando isso? A nossa esperança é que Ele virá e vai dar um ponto final nesse vale de lágrimas. E é isso que tem que fazer a gente acordar e aguentar cada dia. Porque veja, aguentar a vida, o mundo, a própria existência, do jeito que ela é, precisa ter muita coragem e muita fé na promessa de Deus, senão a gente se desespera. Se você olhar diante dos poderosos do mundo, pensa só, o que é a sua vida? O que vale a sua vida? O que é a sua vida? Porque você está perto de um Trump, de um cara lá do Irã. O que vale? O que vale a sua vida diante de um tênis, de um celular? Vai um moleque aí com uma arma, dá um tiro em você. O que é a sua vida diante de um amigo seu, um irmão, um sócio que passou sua perna, que passou a perna? De uma pessoa que você ama, que você deu a vida, que você é fiel e de repente você está sendo traído? De um filho que está na droga, que mais que você ajuda, são 20 internações e ele não muda. O que sobra você pegar? Senão a esperança que Ele virá. Tem um detalhe no texto que passa despercebido, mas que tanto a leitura quanto a sequência que foi cantada fazem questão de colocar. Quando eles entram dentro do túmulo, está caído no chão o sudário. O sudário é o pano que envolveu o corpo de Jesus. É isso que representa a toalha do altar. Quem já viu ou já pesquisou, já leu alguma coisa, vai saber que aquele sudário ficou marcado no sudário, no pano de Jesus, o corpo dele, como se fosse um negativo de uma foto. Quem estuda o sudário vai dizer que no momento da ressurreição, no instante da ressurreição, saiu tanta luz do corpo de Jesus como se fosse uma bomba atômica. E aquela luz que saiu dele para fora marcou o pano como se fosse uma foto, um negativo. Você lembra, já estudou na escola, já viu? Quando joga uma bomba atômica lá no Japão, nas duas cidades do Japão, Nagasaki e Hiroshima. Tem um negócio para falar para vocês não estão preparados ainda. As duas cidades católicas do Japão. Outro dia o padre fala o porquê de tudo isso. Foi jogada bomba lá.
Tanto tem milagre até de monge que estava rezando diante do Santíssimo que não aconteceu nada, nem radiação fizeram, morreram de velhice. Enfim, quando jogou a bomba, a luz que emana de uma bomba atômica gravou no muro a sombra de um hidrante, e o hidrante não está mais lá. Foi como se fosse uma foto, foi fotografado. Põe na internet depois você vê. Assim aconteceu com o corpo de Jesus. Foi uma luz tão forte que ficou marcado ali a pessoa, o corpo de Jesus. E esse milagre é um milagre justamente para nós, esse nosso tempo, que a gente tem microscópio, a gente tem condições de estudar, coisas que os antigos não tinham. Vamos ver se eu consigo trazer um rapaz que é especialista no sudário para vir fazer uma pregação, uma formação desses elementos que estão lá. Mas não é isso que o padre quer falar ainda, é um outro plano que passa mais despercebido aqui. O texto fala que na cabeça de Jesus tinha um pano, na tradução coloca que estava enrolado, mas não estava enrolado, estava dobrado. Tinha um outro pano dobrado no rosto de Jesus. Quando Jesus ressuscita, o sudário ele está no chão, mas esse pano está dobrado. Na sequência, foi dito que os anjos dobraram. Se foi os anjos ou Jesus, a gente tem que se perguntar por que Jesus, depois de ressuscitado, ia dobrar pano? Para deixar tudo organizado, senão Maria dá uma bronca nele, né? Toalha suja na cama. E por que o apóstolo coloca isso? Porque tem uma mensagem danosa. Tem como se fosse um zap direto para nós hoje. Quando um judeu ele estava jantando, por exemplo, a mesa do judeu era como uma mesa de presépio, de prezinho. Não é mesa igual a nossa, é baixa, ele fica baixo ali. E ele fica escorado com a mão esquerda no chão. A mão esquerda servia para escorar e para se limpar. Eles tinham até a mão para se limpar e para comer. Só se comia com a mão direita. Por isso que quando Jesus cura uma pessoa de mão seca, aquele homem era uma desgraça, porque ele comia e se limpava com a mesma mão. Então o que acontecia? Ele apoiava aqui o braço, ficava meio torto, né? Como o padre falou, era aqui no pezinho. Ele pegava ervas, o alimento, o pão e molhava no molho e levava a boca. Você já pode imaginar, não é? Você já comeu um x-bacon cheio de maionese aí, ó. Você morde aqui e cai dentro. Então o que eles faziam? Eles colocavam uma toalha na barriga, no peito, para se alimentar. O cara está comendo, aí de repente alguém bate, toca a campainha, aí vem o servo, fala assim: fulano de tal está aí, quer falar com o senhor. Se ele pega o pano e joga em cima da mesa, era a dica para o funcionário, o servo, tirar a comida, que ele não ia comer mais. Mas se ele pega o pano e dobra e coloca na mesa, ele está falando assim: não mexe, que eu vou voltar. O que é esse pano dobrado que Jesus deixou? Aguenta, eu voltarei. Saia de crendice e entre na fé do ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,